deverá ser ponderada lá na discussão no STF. É que o paciente que vai para o hospital, para a rede pública, por exemplo, ele fica internado e quem paga é o Estado, quem paga é o governo. Então a responsabilidade pela saúde dessa pessoa que não se vacinou e que contraiu o vírus e que foi internada é do Estado. Exatamente. Muito bem colocado, gostei desse ponto de vista aí do Vitor. Vamos Valeu, colocar Vitor. já o Fernando Bianchi na conversa, então. Ele já está aqui com a gente, advogado especialista em direito médico, em patentes, para a gente falar sobre essa história da vacina. Boa, o Fernando, muito boa tarde, viu? Seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Boa tarde. Já deu para perceber que o assunto, ele provoca o ouvinte. Como provoca o telespectador, como provoca todo mundo, porque ultimamente a gente tem ouvido falar bastante a respeito, né? Inclusive em rodinhas, no trabalho não é diferente. Aqui na Band a gente às vezes conversa com alguns amigos e um fala, eu acho que tem que ser obrigatório, o outro fala, não, cada um tem que seguir a vida do jeito que bem entende. A gente precisa entender até onde a lei pode mandar e como deve ser essa obrigatoriedade, se tiver uma obrigatoriedade lá na frente. Bem-vindo, viu, Fernando? Joel, Ana Paula, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Uma honra aqui falar para vocês A honra é e para nossa. todos os nossos ouvintes. Realmente, Joel, é uma situação bastante delicada porque nós envolvemos aí dois direitos, né? Um direito coletivo e um direito individual. Numa situação normal, né? A pessoa, o indivíduo, ela tem todo o direito de decidir qual tratamento vai receber, qual medicação, qual substância, se vai autorizar ou não uma picada, uma intervenção no seu corpo, uma picada de uma injeção para vacina. Sim. Portanto, o que nós podemos sustentar é que existe um direito individual, está lá no artigo 5º, inciso 3º, dos direitos fundamentais, que a pessoa pode escolher o tratamento que bem entender e que quer receber. Tanto que, só para exemplificar, para ilustrar, nós temos políticas de saúde pública, como a vacinação para os idosos, no caso da gripe, ou no caso mesmo da poliomielite, e apesar de ser obrigatória, se alguém, porventura, não quiser se vacinar, não acontece nada, não tem nenhuma sanção. Então isso leva a crer que não há uma obrigatoriedade da vacinação compulsória. Acontece que quando se fala em pandemia, nós temos que olhar para um direito coletivo, um direito de saúde pública, um direito de imunização. E aí entra um fenômeno que nós chamamos no direito, e para todo mundo entender de forma muito tranquila, de você fazer uma balança entre dois direitos. Eu tenho um direito coletivo de um lado, um direito individual do outro. Qual que vale mais? Nesse aspecto, a legislação fala o seguinte, que quando eu tenho dois direitos, ali, dois direitos constitucionais, eu vou fazer, então, esse juízo de proporcionalidade e vai sempre se sobrepor ao privado o interesse público. O interesse público se sobrepõe ao privado, o interesse coletivo se sobrepõe ao individual. E aí, nesse aspecto, nós vamos ter que dar uma olhadinha lá para fevereiro desse ano e verificar a lei da pandemia, a lei de enfrentamento à pandemia. Aconteceu tanta coisa nesses meses que parece que já é alguma coisa antiga, mas não é de fevereiro, é a Lei 13.979. É uma lei federal que diz o seguinte, olha, eu estou aqui para proteger a saúde pública, o coletivo, e eu posso, não é que eu posso estabelecer medidas compulsórias. Como aconteceu em fevereiro, naquela determinação, quando o ministro Moro ainda estava como ministro da Justiça, e o Mandetta como ministro da Saúde, eles fizeram uma portaria conjunta dos dois ministérios e tornaram, por exemplo, o isolamento como compulsório. Não sei se vocês se lembram disso. Sim. Teve até uma discussão enorme. Poxa, mas a mando militar, né, eu posso, diante de uma determinação da autoridade de saúde, ser compelido a ficar no isolamento compulsório? Sim, era possível, mas foi determinado, quer dizer, numa legislação específica que olhou para a lei de enfrentamento à pandemia e falou, eu posso, ela me deixa a porta aberta. E aí, para aquilo que interessa para nós, que é a vacinação, ela também deixa uma porta aberta para isso. Ela diz que poderá ser determinado medidas de vacinação compulsória e medidas profiláticas no combate. Nós não temos essa legislação específica agora, mas existe uma autorização legal que, se tivermos uma nova norma determinando a obrigatoriedade, essa lei autoriza.
Existe um projeto que está na Câmara, não tem ainda notícia de que vá tramitar ou não, Fernando, mas que prevê que a obrigatoriedade dessa vacina, né, contra o coronavírus se dê por meio de sanções em outras áreas. Então, por exemplo, a pessoa que não tomar a vacina não teria direito a alguns benefícios do governo, teria alguns direitos negados, direito ao passaporte, etc, etc, de uma maneira para cercar a pessoa, né, o cidadão, e obrigá-lo a tomar essa vacina. Há algum dispositivo na lei que permita uma obrigatoriedade, uma ação dessa maneira? Importante complementar daqui também, ô Ana e doutor, porque é importante o senhor explicar como que será, se for o caso, essa obrigatoriedade. Né? Porque o agente de saúde não vai invadir sua casa com arma, falar, deita aí que eu vou meter a vacina em você. Não é bem isso, né? A gente precisa entender, como leigo do lado de cá, como que se obriga uma pessoa a tomar uma vacina. Pois é. O ponto é, não se obriga. Não é por outro motivo que a Organização Mundial da Saúde, a OMC, já se posicionou contra a obrigatoriedade. Porque a operacionalização dela é pouco razoável e ainda que se tenha previsões, como nesses projetos de imposição indireta, né, a legalidade dessa imposição ela é muito questionável, né? Seria até inconstitucional, porque você tem uma garantia individual, como eu expliquei na explanação inicial, de ter ali a proteção do seu organismo, né? A gente sempre tem que citar o caso clássico, por exemplo, da testemunha de Jeová, que num tratamento pode até morrer e se negar a receber sangue, por exemplo. Né? Então nós temos muito forte esse direito individual de proteção do próprio corpo, onde podemos até ter aí um desvio moral quando você não leva alguém para tomar uma vacina, uma criança, ou coisa que vai. Mas a obrigatoriedade, ela já existe hoje e não há sanção, porque não é possível estabelecer uma pena que seja constitucional, que seja legal. Então, quando, Ana, você me pergunta, mas esses projetos aí, esses projetos, nós não vamos entrar nesse mérito, mas eles têm um viés muito político, né? Ele tem um viés que, por vezes, não leva em consideração a eficácia da vacina, porque como se pode dizer em obrigatoriedade nesse momento ou não de vacina, competência do governo federal, do estadual, onde nem se sabe a eficácia dessas vacinas, nem se sabe se elas serão eficientes, a abrangência delas. Então, assim, é muito incipiente, né? E outra coisa que eu acho que é importante os nossos ouvintes entenderem. Trata-se de uma questão de saúde, não de uma questão jurídica, né? Quem tem que definir essa questão é uma política de saúde. E agora virou objeto de ações judiciais, disputas de partidos políticos, e aí essas previsões não muito técnicas de obrigatoriedade. Pois é, mas se deixar para o Ministério da Saúde, por exemplo, já está claro que não haverá obrigatoriedade. Pelo menos eu assimilo dessa forma. Eles se posicionaram nesse sentido mesmo, João. Nesse sentido. Então isso acaba estimulando o outro lado, que quer que a vacina seja obrigatória. E veja que mais de 60% da população brasileira já se mostrou na intenção de receber a vacina. Então é interessante nós já fazermos uma antecipação, assim como estamos fazendo agora. Porque não há vacina pronta, mas ela será chancelada pela Anvisa a partir do momento que a Anvisa tiver certeza. Não, exato. E a gente uma hora está ou outra vai preparando acontecer. terreno. Exato. O que a gente está fazendo é preparar terreno, já abrindo essa discussão para uma coisa que vai acontecer daqui a 3, 4 meses, sendo muito otimista, né? Não, eu vejo que assim, o estímulo da discussão é extremamente valioso, porque as pessoas têm que saber, né, se elas realmente serão obrigadas ou não, se poderão ser obrigadas ou não. O que eu digo da antecipação é esses movimentos políticos em torno. Doutor, o senhor disse que há uma obrigatoriedade em relação a outras vacinas já existentes, mas não há uma pena para quem não, por exemplo, se imuniza ou para quem não leva um filho para um posto de vacinação. Por estarmos em um período de pandemia, poderia ser colocada, por exemplo, uma pena para uma pessoa que não tomou a vacina? Ou, eu não vou tomar a vacina de jeito nenhum, mas ela é obrigatória. Pode haver uma pena porque estamos em um período de exceção? Exatamente, João. Você tocou num ponto importante aí. É justamente em razão da previsão lá da Lei 13.979, que é a lei
de combate, de enfrentamento à pandemia, que é feita em um regime de exceção e que, portanto, sai da normalidade, é que justifica esta porta aberta de termos uma norma, que não existe hoje, mas que poderíamos ter uma norma que estabeleça não só a obrigatoriedade como a sanção. É isso. Até porque, Joel, a gente está falando de um movimento anti-vacina que está ganhando corpo, né? Isso já existe há alguns anos. Agora, nesse período de pandemia, a gente está discutindo com mais profundidade, inclusive. Mas olha só, inclusive, o que a gente tem de informação aqui a respeito de uma outra campanha, de uma vacina que é comprovadamente segura, né? Que não causa efeitos adversos e é importantíssima, que é a da poliomielite. Sim. Campanha que foi, inclusive, prorrogada, né? Acabaria nesta semana, foi prorrogada, porque a taxa de cobertura em São Paulo, a intenção era chegar a 95% das crianças e está em 39%. A gente não chegou nem à metade, isso. Né? Imagine o sentimento de um pai lá na frente de ter que ver o filho diariamente com dificuldade de locomoção simplesmente porque não o levou a um posto de vacinação. Então isso é inaceitável. Agora eu preciso colocar uma coisa aqui, viu, doutor? Esses grupos anti-vacinas, olha, já deixando bem claro para o ouvinte, deixando de lado a vacina do coronavírus da Covid-19, que até agora não há nenhuma vacina aqui no Brasil pronta, aprovada. Então essa vacina não existe até agora. Deixa eu falar de outras vacinas. Esses grupos anti-vacinas são grupos criminosos. Grupos que matam pessoas. Isso é inaceitável, porque eu tenho o direito, doutor, o ouvinte da mesma forma, e o senhor também, de duvidar de qualquer coisa. Por exemplo, eu acredito em Deus. Há pessoas que não acreditam em Deus, mas podem duvidar, porque a gente nunca viu e nunca pegou Deus. Né? Você pode duvidar do quê? De tantas outras coisas. Deixa eu ir pensando aqui. Mas você não pode duvidar da eficiência de uma vacina, por exemplo, como a da poliomielite, que é comprovada em estudo científico. E como é uma doença que a gente já chegou a erradicar, né, ou a reduzir a números muito, muito baixos, as pessoas desacreditam, né? Não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a um grupo, né? Se negar ou se mostrar contrário à eficiência de uma vacina. Vai me desculpar, mas existem cientistas e estudos que são feitos para comprovar que aquilo é eficiente. Mas, inclusive, doutor, essa discussão toda que a gente está falando da questão das vacinas e do que pode ser criado de jurisprudência em relação a isso, é um caso que vai chegar ao STF envolvendo uma vacina comum, né? Assim, já existe, né? Já existem ações de ambos os polos contra e a favor, que já questionam a constitucionalidade da obrigatoriedade ou não, tanto que o ministro Fux não quis dar um parecer através de uma decisão monocrática e colocou isso para votação em prioridade no pleno. Já existe uma movimentação no Poder Judiciário nesse sentido. Pois é, uma outra coisa aqui, o doutor, por exemplo, as crianças, né? A criança, ela precisa que alguém tome uma decisão por ela, não é? Se a vacina for obrigatória, por exemplo, e o pai não quiser levar essa criança, já dá um problema, né? Porque o pai ele não estaria ali seguindo o que manda a lei, mas essa criança não tem como responder por isso. Então, não, sem dúvida. Isso é uma questão... Eu acho que o pai, doutor, me desculpe interrompê-lo novamente, o pai, em uma condição como essa, analisando de forma fria, a lei está vigente, está valendo, é obrigatório tomar vacina. O pai não pode decidir se ele dá a vacina para o filho ou não, correto? Correto, corretíssimo, João. Na realidade, aí a obrigação decorre de lei específica em razão do enfrentamento à pandemia e decorre também do Código Civil, das obrigações do pátrio poder. Né? E nesse caso específico, estamos falando aí já de uma questão individual, existe o Ministério Público, né? O Ministério Público na defesa dos interesses do incapaz, do menor, que está lá para fiscalizar se o pai está cumprindo o seu dever civil e moral, porque trata-se de também um dever moral, né? Ele não pode decidir pela saúde ali que é comprovada, pelo método comprovado, determinado por lei, pelas políticas públicas de saúde, e negligenciar aplicando ao seu filho. Inclusive teve uma decisão recente, uma decisão judicial, em que o juiz tirou a guarda dos pais de uma criança porque os pais não vacinaram aquela criança.
obrigou que ela se vacinasse para depois devolver, a guarda. E isso extrapola a questão de saúde. Nós podemos também falar sobre questão de educação, e questão de trato, Verdade. Enfim, da administração como um todo do menor. Verdade. Tem ouvinte aí participando conosco, Aninha? Tem um monte, vamos colocar algumas participações aqui. Boa tarde a todos. Essa obrigatoriedade da vacina vai ser igual da máscara, uma piada, como tudo no Brasil. Boa tarde, amigos da Band. Aqui é o Maza, motorista de aplicativo. Eu sou totalmente contra a obrigatoriedade da vacina. Um exemplo, a pessoa tem um câncer, se ela não operar, ela vai morrer. Quem decide sobre seu próprio corpo é você mesmo. E outra, a pessoa que tomou a vacina ela vai estar imunizada? Ou essa vacina não funciona? Um abraço, uma boa tarde. Boa tarde, Fred Azevedo de Santos. A observação do advogado, ela foi bem pertinente, porque dependendo dos efeitos colaterais que essas vacinas, que nem plenamente testadas, possam vir a causar, a pessoa pode ter mais problemas por tomar a vacina do que por ser contaminado pela Covid. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Aninha. Luiz Maia do Grajaú. Que vacina? Que vacina? Obrigado a tomar que vacina? A gente não sabe nem que vacina que vai ser aprovada, nem se tem vacina ainda. É aquilo que a gente estava falando, né, Joel? A gente está discutindo o terreno para ver a obrigatoriedade. Mas eu queria voltar, doutor, num dos assuntos que um dos ouvintes comentou aqui, que é em relação ao que ele falou do eu decido ao meu corpo, e comparou a um caso de câncer, né? Que é uma doença individual. Aqui a gente está falando de uma pandemia, né? Que só se tornou uma pandemia por causa do enorme grau de contaminação que esse vírus tem, né? Muito bem colocado. Ótima observação, né, doutor? Não, doutor? Ali a gente está falando da coletividade. Uhum. É isso, Joel. O grande ponto, Ana, nós temos um sistema jurídico, né, um sistema de proteção do dia a dia, né, aquele da situação normal. E existe as situações de exceção, de excepcionalidade que nós já tratamos. E não é por outro motivo que o direito prevê essa possibilidade o direito que eu digo de forma ampla, a possibilidade de existirem direitos antagônicos. Quer dizer, existe um direito coletivo de imunização, o direito do povo de se tratar, mas existe também o direito individual. É justamente nessas situações vamos dizer assim, um embate entre dois direitos, é que surge essa questão do juízo de proporcionalidade, e aí o legislador tinha que dar uma solução para isso, e a solução é o interesse público sempre sobre o privado. Mas numa situação normal, claro, a pessoa pode se valer ali do direito de decidir o que fazer sobre o seu próprio corpo. E tem exceções, como o senhor bem disse, por exemplo, as pessoas que são imunossuprimidas, que não podem tomar qualquer tipo de vacina, qualquer tipo de medicamento. Então a regra, se for colocada para ter validade a partir de tal data, é claro que caberá ali as exceções, analisar as exceções todas. Como não poderia ser diferente, doutor, o assunto está explodindo. Nós temos aqui centenas de mensagens, tanto pelo nosso canal no YouTube, quanto pelo WhatsApp no 999048756. Seria importante a gente conversar lá na frente novamente também, viu, doutor? A partir do momento que a vacina caminhar, der novos passos, porque tudo já está nas mãos da Anvisa, mas os estudos ainda não foram concluídos. É isso. Olha, é um grande prazer estar com vocês. Eu sempre vou estar à disposição para poder contribuir com essas valiosas discussões e levar informação para o nosso ouvinte. Né? É isso que é fundamental, a gente trabalhar com informação. E a gente está fazendo essa entrevista aqui só para ficar claro, já porque tem muito ouvinte falando, mas a gente nem tem vacina ainda. A gente sabe, né? A gente está falando de um cenário com uma vacina aprovada e com eficácia comprovada. Só aí, diz a Anvisa, que a gente vai ter uma vacina liberada para aplicação no Brasil. O senhor ouviu o ouvinte dizendo, que vacina? Que vacina? O senhor ouviu? Esse mesmo. E tem vários falando a mesma coisa. Eu lembrei de uma piadinha rápida. Ah, meu pai. Não, é rápida. O nível tava aqui, ó. É de advogado, doutor, é de advogado. O advogado pegou um tatu no mato lá e colocou dentro de um saco. E colocou no carro e estava transitando pela rodovia. O senhor sabe que isso é um crime ambiental, né? Aí o guarda de trânsito parou o advogado, falou, pode encostar o carro aqui, pois não, dá o documento, ele deu a carteira lá e tal, falou, deixa eu dar uma olhada no seu carro, o que tem dentro desse saco aí? Deixa eu abrir. Abriu o saco e viu o tatu lá dentro.
Ele falou, ô doutor, o que é isso aqui? O senhor tá com um animal silvestre, isso é um crime ambiental. Ele falou, não, seu guarda, esse bicho aqui é de estimação, é o meu tatuzinho de estimação. Ele falou, mas como assim? Ele falou, não, eu solto ele aqui, ele volta, pula, roda, faz o que eu mando. É um bichinho que eu crio há muito tempo. Ele falou, então vamos ver, solta o bicho aí, deixa eu ver se ele volta. Ele falou, não, pois não, deixa eu mostrar pro senhor. Segurou no rabo do tatu, colocou ali perto do mato e soltou. O tatu correu para dentro do mato, né? Aí o guarda, vamos lá, doutor advogado, chama o tatu de estimação de novo. Ele falou, tatu? Que tatu, doutor? Que tatu, doutor? Que tatu, seu guarda? O senhor tá doido. Que eu vacina, nunca vi tatu na vida, não. Pronto, Ana, eu já tô acostumado. Sempre tem uma piadinha de advogado. Né? Mas a gente sempre precisa de vocês, viu, doutor? Quem não precisou, um dia vai precisar ainda. Tchau, doutor. Um abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Conversamos com o doutor Fernando Bianchi, advogado especialista em direito médico.